Você sabe com quem Jesus conta para a obra dele? Que tipo de pessoa Jesus diz: esse aqui eu vou usar, essa pessoa aqui vai fazer parte comigo da missão? Seria com pessoas super inteligentes, super educadas, que são movidas apenas por boas intenções, que são confiáveis e infalíveis? Será que a igreja de Cristo é formada apenas por pessoas acima da média, liderada por pessoas muito acima da média, em todas as qualidades, e que são incapazes de fazer o mal, incapazes de falhar, ou incapazes de criar problemas? Pensar que sim, que todos nós aqui fomos alçados à categoria de anjos, é a fonte de tanta dor, é a fonte de tanta frustração, decepção e afastamento. Eu gostaria de convidar você para olharmos juntos para um dos capítulos que eu acho mais diferentes, curiosos, de João, que é o capítulo 20. João, capítulo 20, nós vamos olhar então alguns versículos, e vamos olhar ali para um grupo de discípulos, que estava confuso, porque Jesus tinha sido crucificado, e agora então, o que fazer dali para frente? Como agir, como reagir? Nós vamos ver a reação deles. Rafinha, eu acho que tem esse assim, beleza. Para bom entendedor, minha palavra bar, né? Eu começo, Rafinha, ele já fez assim, ó. Mas vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, tua palavra vai ser ministrada aqui. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus pedimos, amém. João capítulo 20. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Versículo 11 agora. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Olhando para nós como discípulos, precisamos entender que às vezes os discípulos de Jesus estão sozinhos na busca pelo Senhor. O chazinho está ali embaixo, me esqueci, obrigado. Às vezes os discípulos de Jesus estão sozinhos na busca pelo Senhor. Eu lembro quando entrei em depressão, eu estava todo mundo de férias, eu comecei a ligar para os meus pastores, amigos. Um estava num barco não sei aonde, não, esse exemplo foi ruim, né, porque parece que eu tenho agora só colegas assim, né. Tá, mas outro estava em Arroio do Sal. Outro estava com a família não sei aonde, outro estava na estrada, outro estava não sei o quê. E aí eu fui buscar o Senhor sozinho naqueles dias. Nossa, foi tão difícil. Mas acontece, às vezes os discípulos de Jesus estão sozinhos na busca pelo Senhor. Nós vimos no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo. Marcos nos conta que estava com ela a outra Maria,
mãe de Tiago e Salomé, 3 mulheres sozinhas, de madrugada, no escuro, e o evangelista Marcos nos conta que elas iam para lá perguntando quem vai ajudar a gente a remover a pedra. 3 mulheres no escuro, sozinhas, diante de uma pedra. Às vezes acontece, é muito raro, mas acontece muitas vezes, de nós estarmos sozinhos na nossa busca pelo Senhor. Quantas vezes se sabe de pessoas que estão com grandes pedras na vida, grandes pedras para remover, mas lá estão elas, sozinhas, deixadas de lado, ignorado, porque a dor do outro está tão longe, está tão distante, não é aqui. Além disso, às vezes, discípulos de Jesus são desconfiados uns com os outros. Você lembra, nós lemos, que Jesus disse para Maria: vai e conte para os outros. Então ela deveria dizer para os outros que Jesus ressuscitou, e ela fez isso, ao versículo 18. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. O que Marcos nos conta é muito surpreendente. Marcos 16:11. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinham sido vistos por ela, não acreditaram. Às vezes, discípulos de Jesus são desconfiados uns com os outros. Não acredito na tua experiência. Eu tenho um pezinho atrás aí. Acho que não é bem assim. Por que eles não creram nela? No que ela estava dizendo: eu vi o Senhor falou comigo. A questão é que ela tinha tido uma experiência com o Senhor, ela tinha abraçado os pés do Senhor, mas eles ainda não tinham tido, e talvez por isso não deram crédito a ela. Inclusive Jesus vai dar uma chamada neles depois, porque eles não acreditaram em Maria Madalena. Eu sempre fui muito fechado para a experiência espiritual dos outros. Nós batistas, nós fomos às vezes formados em uma caixa, de que se a pessoa está com um jeitinho meio diferente, não é bíblico, é heresia, sabe-se lá o que, E às vezes é. Mas hoje, eu me considero muito mais aberto para considerar válidas experiências diferentes que os meus irmãos e as minhas irmãs tiveram, assim como Maria Madalena teve, diante do sepulcro aberto, abraçado aos pés de Jesus, segurando firme: mestre. Se a pessoa está dizendo que teve, se eu não tiver certeza que não teve, por que eu vou desconfiar? Por que eu vou desvalorizar? Por que eu vou dizer que não? Por que eu não vou confiar? E isso se transporta para várias esferas da vida, porque existe muita desconfiança no reino de Deus hoje em dia, principalmente em relação à liderança, Porque às vezes se pensa que a liderança é infalível, é angelical, e quando ela mostra a sua humanidade, a pessoa se retrai, e agora ela projeta isso em todos os líderes cristãos que ela vê. Agora, por outro lado, às vezes, discípulos de Jesus querem apenas viver experiências pessoais, sem se importar com a missão, ou esquecendo que existe uma missão de tão bom que é sentir aquela experiência. Quando Jesus se revela vivo para Maria Madalena, segundo o relato de Mateus, ela abraça os pés de Jesus. Só que eu fiquei curioso, porque Jesus disse lá no versículo para ela, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Por que Jesus está dizendo isso? Aí eu fiquei com essa curiosidade, eu fui pesquisar o original no grego, o que esse abraçar ali significa. E esse abraçar é um abraço sequestrante, é um abraço de te peguei e tu é meu e não te largo mais. É um abraço tipo Felícia. Lembra da Felícia, quando pegava os animaizinhos e apertava assim? Esse foi o abraço de Maria Madalena nos pés de Jesus: mestre! E Jesus: Maria, não me detenha, eu ainda não cumpri tudo o que eu preciso cumprir, eu ainda não subi para o meu Pai. Maria, ainda existe coisas a fazer. Nós sabemos que Jesus ainda permaneceu 40 dias sobre a terra, depois de ter ressuscitado, antes de ascender aos céus. Mas aquela experiência era tão boa, de estar nos pés do Senhor,
o Senhor ressuscitado, de ser a primeira pessoa a ouvir a voz de Jesus após o está consumado. Uma experiência tão boa, tão válida, como eu gostaria de estar no lugar dela, mas acontece que ali nada mais importava para ela, e Jesus disse: Maria, não me detenha, ainda há coisas importantes que eu preciso fazer, e que você precisa fazer, Maria, você tem que ir lá anunciar que eu ressuscitei. Muitas vezes as pessoas passam de igreja em igreja procurando esses momentos aos pés de Jesus, esses momentos de emoção, que são bons, legítimos, mas quando a pessoa vicia nisso, ela esquece de falar de Jesus para o vizinho, ela esquece de testemunhar de Jesus em casa, ela esquece que tem uma missão, porque ela está focada apenas nas suas experiências pessoais. Então, se o culto não dá o frio na barriga mais, está na hora de ir para outro lugar. Às vezes os discípulos de Jesus são assim, esquecem da missão, buscando só as suas experiências pessoais. Jesus quer que a gente lembre que tem uma missão. Às vezes, discípulos de Jesus competem entre si. Isso é meio forte, né? Mas às vezes, quase sempre, discípulos de Jesus competem entre si. Quando Maria Madalena veio da primeira vez no túmulo, dizendo que o túmulo estava vazio, João e Pedro foram correndo para o túmulo. Olha o versículo 3. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram de lá e foram até o túmulo. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Essa semana eu e a Paula estavam conversando sobre isso aqui, né? Que estranho que João tenha achado importante dizer que ele correu na frente de Pedro, né? João refere-se refere a si mesmo na terceira pessoa no Evangelho de João, né? E aqui ele está dizendo e redizendo, né? Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa e chegou primeiro. Eu sei que toda a escritura é divinamente inspirada, ela tem um propósito. O que quer nos mostrar isso, né? Quando nós temos uma ênfase no texto, a gente precisa colocar os olhos aí. Tem uma ênfase aqui: correu mais depressa e chegou primeiro. Será que foi o suficiente para João dizer duas vezes isso, né? Ou ressaltar em dois tempos isso? Bom, ele achou que continuava sendo importante. Olha só o versículo 6. Simão Pedro, seguindo, chegou, né, seguindo-o, né, que é a terceira lasquinha, né, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Agora o versículo 8. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Olha, isso aqui é louco. Isso aqui me deixa um pouco confuso, sinceramente, né? Por que o João está dizendo tantas vezes que corria melhor do que Pedro, que chegou primeiro do que Pedro? Olha, eu não posso julgar a intenção de João, mas uma coisa eu sei por experiência: cristãos competem entre si. Porque poucas semanas antes, os discípulos estavam disputando quem era o maior no reino dos céus. Poucas semanas antes, eles estavam disputando sobre quem sentaria à direita de Jesus no céu. Então, é coerente que João coloque aqui: primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Cheguei primeiro. Quando um homem encontra outro homem, normalmente a gente vai direto nos resultados do que a gente faz, né? Qual é a primeira pergunta que um homem faz para outro? E aí, homens, qual é a primeira pergunta? Você, mulher, quando observa um homem tentando puxar assunto com outro, qual é a primeira pergunta? Trabalha com o quê? E só nessa resposta tu já tem uma ideia, né? De média salarial, de formação ou não. O meu pai, que é pastor Valmor, quando um pastor encontra outro, qual é uma das primeiras perguntas a fazer?
E aí, quantos membros congregam lá com vocês? Quantos membros congregam lá com vocês? Quantos membros tem a igreja? Já vi pessoas competindo por cargos na igreja, por atenção dos líderes, por recursos para o seu ministério, literalmente brigando em reuniões administrativas da igreja sobre qual ministério ia receber recursos. Porque infelizmente acontece. Às vezes discípulos de Jesus são competitivos entre si. Às vezes os discípulos de Jesus demoram para crer e a entender a palavra de Deus. Apenas quando entram no sepulcro é que João, que chegou primeiro, você não deve esquecer disso, e Pedro, que chegou em segundo, tiveram um momento em que a ficha caiu. O versículo 8, né? Então ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Ainda não tinham compreendido, tendo o melhor mestre de todos, tendo o melhor professor de todos, tendo a própria palavra revelada de Deus 3 anos junto com eles, não tinham compreendido, porque às vezes a gente demora para entender, a gente demora para poder viver essa vida pela fé. Depois de 3 anos ainda não compreendiam os fundamentos da missão e da revelação de Jesus. E acontece o mesmo com os cristãos da igreja hoje. Conhecem Jesus até certo ponto, mas não compreenderam a profundidade da palavra do Senhor, as implicações para a sua vida. Tem dificuldade em relacionar o que Jesus disse com a realidade à sua volta. E às vezes, os discípulos de Jesus têm medo. Você vê disso? Às vezes, os discípulos de Jesus têm medo. Quando Jesus é preso, julgado sumariamente, morto na cruz, antes de saber que Jesus tinha ressuscitado, os discípulos estavam com muito medo. Olha aqui o versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Já tinha se dado conta disso? Tudo numa casa, porta fechada, janela fechada, tudo trancado, porque eles estavam, a Bíblia não está escondendo nada aqui, eles estavam com medo. Bom, prenderam o nosso líder, colocaram na cruz, ele que todo mundo ouvia falar o que vão fazer com a gente. Medo. Medo, trancados em casa. E aí não bastasse o medo, né? Aí fico pensando eu só nesse susto de Jesus aparecer do nada e dizer paz. Eu acho que eu teria infartado ali, né? Porque está tudo trancado, está tudo travado. E Jesus, Senhor, sobre tudo, sobre todo, sobre a matéria, aparece lá dentro. Paz. Medo, o susto. Mas a gente pode dar um desconto para eles, né? Porque eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado até aquele momento. Então, será que depois desse encontro maravilhoso com Jesus, eles foram tomados por uma coragem e nunca mais ficaram com medo? Pensa, está tudo trancado porque a gente está com medo dos judeus, a gente está com medo de quem está lá fora. Mas aí entra Jesus aqui, passado o susto, eles se dão conta, Jesus ressuscitou, agora sim, nada mais pode nos deter. O nosso mestre tem poder de até entrar onde está tudo travado. Será que agora então passou o medo? Vamos dar uma olhada 8 dias depois? Passados 8, versículo 26. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, estando as portas trancadas. Jesus veio e pôs-se no meio deles. 8 dias depois daquele encontro maravilhoso com Jesus, como é que eles estão? Com as portas trancadas de novo, porque às vezes discípulos de Jesus têm medo. Não se veem, não são super-heróis. E toma-lhe susto de novo, né? Porque Jesus entra lá e paz.
Se Jesus um dia entrar e se materializar onde eu estou, vou pedir para ele não fala nada, assim, só entra, fica ali, né? Daqui a pouco faz assim, ó. Eu dou uma olhadinha, Senhor, né? Agora se ele entrar e dizer com aquela voz de leão, né? Paz! Ah, sei lá. Então vem esse segundo momento aí, em que a gente continua vendo que mesmo que Jesus tivesse soprado o Espírito Santo sobre ele, sabia? Agora aqui você pode dizer, não, mas antes lá não tinha o Espírito Santo, então por isso tinham medo, mas Jesus naquela ocasião soprou sobre eles o Espírito Santo para dar poder a eles para aguentarem até a descida geral do Espírito Santo que registra lá em Atos. Então mesmo tendo o sopro do Espírito Santo, vemos que às vezes o discípulo de Jesus tem o quê? Medo. Às vezes, discípulos de Jesus não estão onde deveriam estar. Para não dizer que às vezes estão onde não deveriam estar, né? Na primeira vez que Jesus chegou na casa que eles estavam trancados, faltou uma pessoa na reunião. Os discípulos estavam todos reunidos ali, né? Pensando o que iam fazer, conversando, procurando se encorajar, se apoiar um ao outro, mas alguém não estava ali. Alguém que deveria estar ali não estava. Olha o versículo 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Não estava. Então, os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. E por que que ele não sabia que Jesus tinha ressuscitado? Por que que ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado? Porque ele não estava onde deveria estar quando Jesus se revelou ao grupo. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Qual é o problema de Tomé? A falta de fé. Porque aqui, mais uma vez, ele perde a oportunidade de ouvir. Tomé não estava presente quando Cristo se revelou ao vivo para o grupo ao qual Tomé fazia parte. O plano de Deus está se desenvolvendo em uma linha contínua, meu irmão. Por isso é importante permanecer nessa linha progressiva de forma constante. Aí Tomé teve uma outra chance, lembra? 8 dias depois. Versículo 26. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Ufa, né? Vem no culto da noite, né? Não vem de manhã, vamos no culto da noite. Tomé estava com eles. 27. E logo disse a Tomé, Jesus, põe aqui o seu dedo, veja minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha aqui do meu lado. Só que aí, aí Tomé vai ter que ouvir. O versículo 27 continua, não seja incrédulo, mas crente. E como essa questão da regularidade com a comunidade de Cristo está associada à fé ou à falta de fé? Só que aí Tomé se derrete, né? Versículo 28, então Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Só que Jesus não gosta de bajulação, né? Versículo 29, Jesus lhe disse, por quê? Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Podia ter ficado sem essa se simplesmente tivesse estado onde deveria estar, mas acontece isso. Às vezes os discípulos de Jesus não estão onde deveriam estar. Meu irmão, o nosso culto de domingo não é algo isolado. Faz parte de uma caminhada progressiva do estabelecimento do reino de Deus na terra. Irmãos, nós estamos há 20 semanas pregando o Evangelho de João. 20 semanas. Pregamos o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e hoje estamos no 20. E se o Senhor permitir, semana que vem vamos terminar o Evangelho de João 21. Existe um motivo pelo qual João foi escrito naquela sequência, nós vamos ver isso domingo que vem, se o Senhor permitir. Não faz sentido a não ser por doença ou por uma situação que não estava sob o seu controle,
você deixar de fora algo que Deus decidiu não deixar de fora. Faltaria um lugar se todas as pessoas que frequentam a igreja frequentassem com regularidade. Nós temos visto pessoas que vêm uma vez por mês aqui e às vezes ainda faltam na vez por mês que queriam vir. Pessoas que tudo bem se faltarem ao culto, tudo bem se chegar a visita em casa. Se tem uma coisa que nós aprendemos desde criança lá na nossa casa, é quando chegava a visita no domingo, né, pai e mãe? Chegaram as visitas, eram super bem recebidas. A mãe botava uma mesa impecável, né, mamãezinha? Tudo lindo na mesa, assim. Mas, chegava ali, faltava uma hora para ir para o culto, o pai dizia, bom, daqui a pouco a gente vai para a igreja, vocês querem ir com a gente? Vou ficar de biquinho, vou ficar de não sei o que, não sei o que. Eu sei onde eu estou hoje. Eu estou nos caminhos do Senhor. Eu sei onde é que está a minha família hoje. Minha família está nos caminhos do Senhor. Porque para nós isso sempre foi um valor. E as pessoas olham, nossa, olha que vida de fé que a pessoa tem, mas isso tem a ver com regularidade, com estar onde deveríamos estar, com fazer parte, com pertencer, com se aprofundar, com entender o que é importante. Eu não vou ser rude com os meus hóspedes, eu não vou ser rude com não sei o quê. Mas você pode oferecer uma coisa melhor para eles do que vir à igreja com você? Você acha que seu café pode fazer mais pela sua visita do que você trazer para a igreja? Mas a pessoa não quer ir na igreja, mas você está dando a oportunidade. Não perca você. Você não seja uma brasa que sai da fogueira e, portanto, vai perder o seu calor. E a gente está vendo esse fenômeno cada vez maior. Meus irmãos, vocês que servem em ministérios, a gente tem, eu não sei se você sabe todos aqui, mas nós temos escalas quinzenais de serviço. Quinzenais. Porque a gente entende que não devemos sobrecarregar as pessoas que servem ao Senhor. Então é uma banda nesse domingo, outra banda no domingo que vem, com pessoas diferentes. Lá na recepção, são pessoas nesse domingo que você só vai ver na recepção daqui a 2 domingos, porque domingo que vem são outras pessoas. No café em comum, no Crescer Mais, no estacionamento. Porque aí a gente tem a seguinte oportunidade, numa semana eu sirvo, na outra semana eu sento e recebo. E tenho tempo para chegar mais cedo, ter comunhão com as pessoas, posso ficar mais tranquilo no final do culto, sem ter que fechar um checklist nem nada. Infelizmente ainda temos algumas pessoas que, por um compromisso altíssimo com o Senhor e por uma necessidade profunda do reino, estão servindo todos os domingos como Arlise. Mas ela é um ser humano, que tem direito a ficar doente, a cansar, a tirar férias. Mas o que eu quero dizer é que o que a gente tem visto é um fenômeno, e agora sim estou exortando a igreja, de pessoas que servem no seu domingo, mas não vêm no outro domingo que não estão na escala. Depois vem no que está na escala, depois não vem no que está na escala. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, que você que serve, você é bênção demais. Mas essa não é a vida de igreja. A vida de igreja é pertencimento. Se não vir no culto não faz falta para você, deixa eu dizer bem sério como seu pastor, procure um lugar em que faça falta para você. Mas não deixa a tua vida passar assim e ser uma rotina de vai lá e canta, vai lá e toca, vai lá e limpa, vai lá e abre, vai lá e fecha, vai lá e regula, e a vida vai passando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a rotina nos leva a isso, então a gente tem que ser intencional. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo que eu não tenha sede, eu tenho necessidade de tomar pelo menos, mais ou menos 2 litros de água por dia, não é verdade? Então, por mais que a minha carne muitas vezes não sinta a necessidade de estar na igreja, de estar no culto, eu sei que preciso. Nós precisamos estar onde discípulos de Jesus deveriam estar. O pastor mandou as pessoas embora para a igreja. Não, eu estou dizendo para você questionar. Questionar se você está onde deveria estar e por que você está. Meus irmãos, o nosso olhar aqui para João 20 não foi para apontar defeitos em Maria Madalena, em João, né, o cometa João, filho do trovão, rapidinho, né? O Zambolt de Jesus. Não foi para colocar defeitos neles, não, mas foi para nos vermos ali. Porque também somos assim. Também temos as nossas limitações.
Então, baseado nisso, eu quero dar 2 encorajamentos para você. Diante do que vimos, não espere demais dos outros. Não espere demais dos outros. Não crie falsas expectativas. Meus irmãos, nessa comunidade aqui, nós não erraremos intencionalmente, em nome de Jesus. Mas nós precisamos reconhecer que erraremos em nossa humanidade. Você nunca vai ter problema porque o seu pastor está com outra mulher, porque o seu pastor está desviando dinheiro, porque o seu pastor isso, porque o seu pastor aquilo. Mas você vai ter problema porque às vezes eu falo uma coisa que vem direto na cabeça, muito sem filtro. Palavras que às vezes magoam, machucam. Decisões que em minha humanidade eu tome e venha a ser errada. Não crie falsas expectativas em relação a mim, aos outros líderes da igreja, ou mesmo aos seus irmãos em Cristo. Porque o maior motivo de pessoas saírem de uma igreja e ir para outra é porque se frustraram com pessoas. Mas se você se frustrou com pessoas é porque você esperava que eles podiam ter feito diferente. Não podem, são seres humanos. Se você está aqui hoje porque você saiu de outra igreja, porque você se decepcionou com pessoas, fique aqui, não volte para lá. Mas saiba, o relógio está tic-tac, 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 tic-tac. Em algum momento você vai se frustrar comigo, com outros líderes, com outras pessoas. Meus irmãos, eu digo assim, que é um encantamento quando as pessoas descobrem a comunhão. Dizem, achei uma igreja, meu Deus do céu, me ofereceram 5 milhões de dólares para ser de outra igreja, mas essa igreja eu não troco por nada. Encontrei um pastor que é sincero, que é transparente, íntegro, que prega a palavra. Meu Deus, isso que é um pastor. E a Paula disse, olha, né? Quando a gente cozinhava na primeira fervura, meus irmãos, a gente achava que era um sonho, né? Estávamos como quem sonha. Hoje, quando a pessoa diz assim, achei a minha igreja e não saio daqui por nada nesse mundo, é o céu na terra, eu já começo a escutar assim, ó, tic-tac, 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 tic-tac. Então não espere demais. Eu não estou dizendo deixe de esperar o melhor, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Então você pode sim ter margem com fé de dar uma chance para que essa pessoa vá crescendo, vá se desenvolvendo no relacionamento com Jesus, mas saiba que no momento que ela não está permanecendo em Jesus, os frutos não serão frutos do Espírito, serão frutos da carne, obras da carne. Então se lembre, às vezes discípulos de Jesus estão sozinhos na busca pelo Senhor, estão desconfiados uns com os outros, querem apenas viver experiências pessoais sem se importar com a missão, competem entre si, demoram para crer e entender a palavra de Deus, têm medo e não estão onde deveriam estar. Nós não queremos ser assim, nós não gostamos de ser assim, mas nós não negamos que somos. Não negamos que somos. Infelizmente, somos assim, falhos. Então, se você esperar que eu não erre, que eu faça tudo e fale tudo certo, você vai se frustrar. Isso vale, como eu disse, para a maneira como você olha os demais pastores, os demais líderes. Como você olha para os seus irmãos, suas irmãs em Cristo. Então, olhe para seus irmãos, olhe para seus líderes com graça, com misericórdia, com bondade, com perdão. Aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aqui, na Igreja Batista da Comunhão, é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Se você quer uma dica de uma igreja perfeita, eu vou dar para você. Só pegar o contato aqui do pastor daquela igreja. Não tenho. Ué, não tenho contato de um pastor perfeito, de uma igreja perfeita. Mas se você achar, tchau e benção. Se você é perfeito e achar um lugar perfeito, tchau e bênção. Quem sou eu para impedir a perfeição na tua vida? Agora, se você entendeu, eu estou sendo aqui irônico, né?
Nós somos uma igreja imperfeita. Você é imperfeito, seu marido é imperfeito, sua esposa é imperfeita, seus filhos são imperfeitos, seus pais são imperfeitos, seus líderes são imperfeitos, seus amigos são imperfeitos, suas amigas são imperfeitas, e quanto antes você entender isso e abraçar isso, antes essas pessoas terão espaço na sua vida. Jesus não afastou ninguém do seu relacionamento porque eles eram imperfeitos. Quando Pedro chegou e disse para Jesus, eu vou morrer por ti, Senhor Jesus. Jesus, não, Pedro, tu não vai, tu vai até me negar. E Pedro negou Jesus. O que você faz com uma pessoa que nega Jesus perante todo mundo? Você deixa como membro da igreja ainda ou você exclui? Jesus, depois disso, chama Pedro e diz assim, apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Quando Tomé duvidando, Jesus, não, então toca aqui, Tomé, se tu precisa, toca, tu está perdendo, porque se tu cresce sem precisar fazer isso, nossa, tu seria muito mais bem-aventurado, mas pode tocar. Então, Jesus abraçou aquele grupo de imperfeitos. Abrace a sua família imperfeita, abrace a sua igreja imperfeita, abrace os relacionamentos imperfeitos. Não espere demais das outras pessoas. Uma vez eu fui tomar um café num lugar aqui, e quando eu voltei aqui para a igreja, tinha um áudio gigantesco me xingando. Porque onde já se viu um pastor mal educado que não cumprimenta as suas ovelhas, eu não vi a pessoa. Quantas vezes eu recebo mensagem de membro me xingando de coisas que eu não fiz, de coisas que eu não disse. Não espere demais de mim. Além de saber que eu sou um discípulo que precisa de Cristo. Assim como eu não espero demais de ninguém. Eu espero demais do Espírito Santo em minha vida e na sua vida. Ah, aí sim, o que Ele pode fazer em nós, através de nós, é grande coisa. Mas para dar certo numa comunidade, numa família, tem que abraçar a imperfeição. Então, espere tudo do Espírito Santo na vida de alguém, mas espere muito pouco de alguém, desse mesmo alguém. Porque somos humanos, somos falhos e o amor tem que dar a liberdade. Segundo e por fim, não espere demais para servir. O primeiro foi não espere demais. Não espere demais. Isso eu espero. Eu espero que você lembre pelo menos 3 minutos já o que eu falei antes. Antes eu disse, não espere demais dos outros. Agora estou dizendo, não espere demais para servir. Lembra a pergunta inicial que eu fiz nesta manhã? Com quem Jesus conta para a sua obra? Ele conta com Maria Madalena, que não desgruda do pé dele, e esqueceu naquele momento que tem uma missão, mas ele conta com ela. Ele conta com João, que acha importante botar 4 ou 5 vezes que corria mais rápido que Pedro. Ele contava com Pedro, que negou ele. Ele contava com Tomé, que negava ele, que negou ele. Jesus conta com você. Eu tenho dito assim, meu irmão, vem servir, e às vezes as pessoas dizem assim, mas eu ainda tenho tanta coisa para arrumar na minha vida. Então vem arrumar enquanto serve. A igreja de Jesus chegou num ponto que Jesus não tinha chegado, quer dizer o seguinte, arruma a tua vida e depois você entra no ministério. Está errado. Porque todos nós estamos sendo trabalhados enquanto servimos. Jesus não impediu ninguém de estar na mesa da ceia, mesmo tendo ali traidor, mesmo tendo ali duvidante, mesmo tendo ali impulsivo. Então você pode servir. Você pode. Por certo, nós não devemos errar de propósito, ou sermos indiferentes em relação às nossas falhas. Mas esperar atingir uma boa nota na vida cristã para então se envolver na obra do ministério é um erro muito maior. Então coloque-se nas mãos do Senhor, diga para Ele, eis-me aqui, e deixe o resto com Ele. Porque você conhece, a história continua, né? Você sabe o que Ele fez através da vida de João, de Pedro, o anúncio poderoso que Ele fez a Maria Madalena e Maria Madalena fez. Você sabe o resto da história. Nós vamos cantar essa próxima canção.
E eu gostaria que nessa próxima canção, você não precisa nem cantar ela se não quiser, usa o tempo dela agora para perdoar no teu coração pessoas com as quais você está frustrada porque esperou que essas pessoas não errassem. Lá no fundo é isso, você esperou a perfeição delas. Você estava esperando coisas que só Jesus podia dar para você. Então, meu irmão, então, minha irmã, libera perdão agora em nome de Jesus para os seus líderes, para os seus liderados, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos. Libera perdão e pede perdão a Deus por ter esperado dessas pessoas o que só Jesus podia dar. E cuidado agora com aquela mente farisaica dentro de você dizendo o seguinte: mas olha o que ela fez, mas olha o que ele faz. Não, mas tu não pode confiar, mas não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí diga para essa voz, em nome de Jesus: eu estou fazendo o que o meu Senhor disse para fazer, que é perdoar. Eu estou fazendo o que o meu Senhor disse para fazer, porque a palavra de Deus diz maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal a sua esperança, mas bendito é o que confia no Senhor. Usa esse tempo, mas também usa esse tempo para Deus falar ao teu coração, diz: Senhor, eu acho que eu não sou digno de servir no ministério, e eu acho que essa é a postura certa. É reconhecer a nossa indignidade. Senhor, eu não sou digno para servir no ministério, mas tu quer me usar? Estou aqui, pode me pegar, pode me usar. Eis aqui a minha vida. Usa esse tempo aí, você e Deus, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Não queremos que você fique sozinho na sua busca pelo Senhor. Não queremos que você precise passar pelo que Maria Madalena passou, indo em direção ao túmulo, pensando: quem é que vai remover a pedra? A gente quer remover a pedra com você. A intenção no nosso coração para isso. Vai aparecer aqui no telão agora um QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular para ele, e ele vai conduzir você para mandar uma mensagem no WhatsApp para mim. E eu quero dizer que estou esperando a sua mensagem agora. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu falei, alguma pergunta sobre a fé, sobre a Bíblia, que de alguma maneira esteja relacionado com o que eu falei, ou que está aí pesando no teu coração, envie aqui.
E se eu puder, eu vou responder agora mesmo, sem identificar você, não vou dizer o seu nome, seu número, né? Não vou olhar para você diretamente. Mas se você tem um pedido de oração, alguma situação que está aí difícil para você lidar com ela, faz o pedido de oração, manda para o meu WhatsApp, a gente vai orar aqui no culto por isso, por você também. Se você colocar nome de pessoas no pedido de oração, eu vou orar pelo nome das pessoas. Mas se você colocar um amigo, uma amiga, enfim, aí eu vou orar né, sem citar nome, porque você não vai nem me dizer, tá bom? Mas tem uma outra maneira também de você não caminhar sozinho, de a gente poder chegar junto a você. Aí na sua frente tem um cartão compridinho. Nesse cartão você pode assinalar coisas que Deus está convidando você a assinalar. Então dá uma olhada você mesmo nesse cartão e vê, puxa, porque se o Espírito Santo de Deus está falando algo com você agora, você vai olhar para esse cartão e isso aí vai saltar aos seus olhos. E você vai saber o que tem que marcar. Então, até por curiosidade, dá uma olhada nesse cartãozinho que tem aí à sua frente, comprido, tá? Não é um envelope, é o cartão. Embaixo nesse cartão, tem um espaço que você pode fazer um pedido de oração também. Ah, não quero enviar pelo WhatsApp, quero deixar registrado aqui. Deixa registrado o seu pedido de oração nesse cartão. Antes de ir embora, você só deixa esse cartão em cima do balcão ali, tá? Que vai chegar em mim depois, ok? Então, enquanto essa música é cantada novamente, considere essa oportunidade da gente poder se aproximar mais, sabendo pelo que orar, podendo resolver as dúvidas do coração. Esse cartão aí, se você está nos visitando aqui, eu acho que um dia eu vou voltar nessa igreja, tem uma opção ali, visitarei outras vezes. Se você só preencher isso, já me dá a chance de agradecer a você por estar aqui nesta manhã, tá? Então vamos lá, estou esperando teu WhatsApp. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Alguém escreveu aqui, Davi, quero te pedir perdão, pois já exigi perfeição de ti. Está perdoada em nome do Senhor Jesus. Esse não é um erro só seu, esse é um erro meu também, é um erro, acredito, de quase todas as pessoas, que é esquecermos de nossas humanidades, né? E eu sei que como líder eu tenho uma responsabilidade. E eu sei que muitas vezes eu vou falhar nessas responsabilidades, mas nunca será uma falha intencional. Porque se vocês me virem falhando intencionalmente, vocês precisam me colocar na parede mesmo. Não devem aceitar ser pastoreados e liderados por alguém que erra intencionalmente.
mas perdoo você em nome de Jesus. Eu reconheço, pastor Davi, sem nenhuma vergonha, que tenho esse defeito de infelizmente esperar muito dos outros. Hoje, com esse abençoado sermão, peço ajuda a Cristo, que todos os dias me livre dessa prática, se assim posso chamar. Amém, obrigado. Amém, glória a Deus, porque a palavra de Deus falou com você. Ainda dá tempo aqui de entrar algum antes, tem pedido de oração também. Davi, gostaria de pedir oração pelo meu pai Ayrton, que está com câncer, está sofrendo muito. Se for da vontade de Deus, que ele se cure. Vamos orar assim pelo seu pai. Vamos orar. Nosso Deus, Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, de poder, nós intercedemos agora pelo Ayrton, pedindo que lá onde ele está agora, ele se sinta envolvido pela tua presença, pelo teu amor, e que tu use as pessoas, as circunstâncias, tudo ao seu redor, para que ele saiba que tu o amas e que tu estás presente. E nós queremos pedir, é o nosso desejo, com fé, que tu declares a cura para ele, que ele seja curado desse câncer, Senhor. Desejamos isso, Senhor. Nós sabemos que tu és maior do que o câncer, que tu tens mais poder do que o câncer. Nós queremos pedir que as pessoas ao redor do Ayrton também possam ver isso pelo teu agir, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos ajuda a vivermos como uma comunidade de discípulos de Jesus, que reconhece suas falhas e imperfeições, mas que não consegue conviver com elas, ó Deus, como se nada tivesse acontecido. Por isso nós queremos correr momento a momento para Ti, estamos em Ti, confessando nossos pecados, de fato nos arrependendo, então confessando e dando frutos dignos de arrependimento. Eis aqui as nossas vidas, usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você quer se juntar à nossa comunidade de fé, agora que você já sabe com todas as letras que somos uma comunidade imperfeita, não vá embora sem marcar aí, gostaria de um atendimento ou já quero me tornar membro da igreja. Daí a gente vai sentar, vai conversar, o pastor Josiel, nosso pastor de cuidado pastoral, vai entrar em contato com você e a gente vai se aproximando cada vez mais, tá bom? E você que já faz parte da comunhão, quero reforçar, você é bem-vindo, você é bem-vinda com suas virtudes, com seus defeitos, com seus êxitos e seus fracassos. Somos uma família e em Cristo superamos tudo junto. Amém? Em nome de Jesus. Então, tem algo especial, sempre tem lá no Café em Comum. Antes de ir embora, dá uma passada lá, vê se tem uma sobremesa legal para levar. Chegaram livros novos ali na livraria. Tá bom? Dá uma olhada em coisas edificantes para a tua vida. Vamos nos colocar em pé. Vamos celebrar o autor da nossa fé, o autor da nossa vida. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Bênçãos. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.